Nesta semana foi liberada a participação da Anitta no famoso podcast Sunday Conversation com o Caleb Presley. E assim, eu não sei porquê, mas eu acabo passando mais tempo do que eu preciso na internet e eu acabo vendo comentários que eu não deveria ler. E por esse motivo eu vou estar trazendo um pouco da repercussão desse podcast da Anitta, tanto no Brasil quanto na gringa, e tentar entender por que acontece uma diferença discrepante de aceitação. Vamos lá, gente, vamos comentar a repercussão, né, em si, que foi bastante negativa aqui no Brasil. Assim que o vídeo foi liberado, vários trechos do que a Anitta falou no podcast viralizaram e gerou muitos ataques à Anitta, muita rejeição no conteúdo ali da entrevista. E assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas esse podcast, ele é assim, ele leva, né, o Caleb leva os convidados lá para participar. E ele basicamente deixa eles desconfortáveis, faz perguntas aleatórias. É basicamente um teste de paciência passar por aquele podcast. E assim, a participação da Anitta foi fenomenal. Foi muito divertida. Ela demonstrou um conhecimento assim do inglês fenomenal, um autocontrole, que basicamente foi o que fez ela sair tão bem nessa entrevista caótica. E eu percebo que as pessoas se divertiram com esse momento, mas a crítica maior que eu notei é literalmente ao conteúdo abordado, né? Por exemplo, a Anitta aproveitou a ocasião para divulgar o Pussy, que é o perfume íntimo dela, todo mundo sabe. Ela faz uma campanha desse perfume como se fosse um single dela, como se fosse uma música de trabalho. E ela tá certíssima porque é um projeto, é um empreendimento dela. I don't have any. Have you ever had a boyfriend before? Yes. How many? E eu vejo que muitas pessoas ficaram incomodadas justamente por ela abordar essa temática, esse tópico, dando inclusive uma demonstração, né? Porque no vídeo ela confronta o Caleb falando que bunda tem cheiro de bunda e que provavelmente com o perfume dela não ficaria, por isso que ela fez e usa o perfume. E ele duvidou, falou que a bunda dele não tinha cheiro de bunda, não fedia nem nada, nunca. E ela desafiou ele, ele aceitou o desafio e ainda a Anitta cheirou o dedo dele pra conferir. E foi assim, aquela pérola, né, aquela pérola de interação, aquela pérola de momento que só a Anitta mesmo poderia nos proporcionar. Então assim, é um tópico polêmico. Eu até compreendo as pessoas não entenderem com facilidade por que a Anitta faz isso, por que ela adotou essa personalidade polêmica, extravagante, ousada no exterior. Mas assim, vamos analisar a questão. Ela está a um passo de começar a nova era, se já não tiver começado, né? Porque todas essas exposições dela servem de buzz, ou seja, ela está aparecendo na mídia, principalmente americana, então ela está buscando atenção. E isso é muito fácil de compreender quando a gente analisa, por exemplo, a exposição que a Anitta gerou no início da era Versions of Me, que até então era Girl From Rio, onde ela também foi bastante criticada, porque nas entrevistas dela, o assunto que a Anitta abordava, assim, com muita confiança e muito conforto de falar, eram assuntos polêmicos aqui no Brasil. Por exemplo, cirurgias plásticas. As cirurgias plásticas foi um tópico, assim, que ela usou bastante, que chocou muitas pessoas, inclusive nos Estados Unidos, mas de um jeito positivo, né? As pessoas admiraram a Anitta pela coragem de assumir, por incentivar, por normalizar, né, a intervenção cirúrgica, que é algo que ela usa, é algo que ela não sente nenhum desconforto em falar que faz, e inclusive é uma parte do conceito do Versions of Me, né, aquele photoshoot que ela fez, mudando ali de eras, onde ela apareceu fisicamente, sem as cirurgias ou antes dos procedimentos. Aquilo ali foi de uma coragem absoluta, e aqui no Brasil a repercussão não foi a mesma. Muitas pessoas criticaram ela ao longo dos anos em que ela foi fazendo as cirurgias, e quando ela tocava no assunto, era ainda mais criticada, como se ela fosse uma palhaça por falar isso. Como a própria Anitta já falou, ela é uma artista que luta contra a hipocrisia em geral, né? Porque, né, gente, nós estamos no Brasil, mas
por ela assumir e por ela ter condições de fazer, isso provoca aí as pessoas de um jeito difícil de entender. Portanto, bem diferente do que foi a repercussão nos Estados Unidos, por exemplo. Não à toa também ela abordou um outro assunto polêmico, foram os relacionamentos dela. Basicamente que ela tem uma vida sexual ativa, inclusive com muitos parceiros, e ela não demonstra desconforto nenhum em falar isso. Esse tópico serviu muito de empoderamento feminino, dependendo do ponto de vista que a gente olhar, né? Mas aqui no Brasil também foi um outro momento em que ela foi bastante criticada. Por quê? Numa ocasião em que ela está num talk show, por exemplo, para divulgar uma música, para divulgar um lançamento, ela preferia falar desses assuntos também, né? Não só a música, mas também coisas polêmicas da vida dela, pessoalmente. Agora, isso é uma estratégia. Ela tem a estratégia para chamar atenção e é justamente esta função dessas entrevistas, né? Então, assim, isso é muito comum. Todo artista chama a atenção da mídia de um jeito e, consequentemente, as pessoas chegam ao material dela. E isso é muito interessante porque, olha, a Anitta é uma empresária, então ela trabalhou a imagem dela melhor do que ninguém. Tanto é que hoje, para o exterior, para o mundo, né, para a mídia internacional, a Anitta é uma artista gigante. Por mais que ela não tenha muitos hits emplacados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pode dizer que Envolver bombou muito. A gente pode dizer que Girl From Rio, Me Gusta, foram sucessos, né, assim, relativamente comercializados. Mas assim, ela não emplacou um grande hit, número 1, né, na parada americana. Mas a presença dela, a artista que ela se tornou, é gigantesca. Ela é uma personalidade reconhecida nos Estados Unidos. E a gente não pode dizer que a estratégia dela não funcionou, porque funcionou e muito. Agora, em 2023, ela participa desse podcast polêmico. Não foi o único podcast da temporada que ela participou de um anterior, de Call Your Daddy, se eu não me engano, onde ela falou bastante de sexo, e aquilo também repercutiu positivamente na mídia internacional, mas aqui no Brasil, graças a Deus, aquele podcast não viralizou de maneira negativa, porque acho que as pessoas nem tiveram acesso a ele. Mas foi uma ocasião em que ela abordou, assim, deliberadamente a vida sexual dela, e ela é uma mulher livre para falar do que ela quiser. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que é uma estratégia e que ela vai colher frutos disso no futuro. Inclusive sobre o Caleb, gente, tem cada pérola no canal dele. Ele simplesmente gonga todo mundo. Ele deixou vários artistas, assim, desconcertados com as perguntas, com o fluxo da conversa que é caótica, é provocante, é desconcertante. Então o canal dele faz esse tipo de conteúdo e viraliza muito. Então a Anitta participar, primeiramente, é um feito já no sentido de reconhecimento, né? Recebeu o convite e tudo mais. Agora, a desenvoltura dela também é outro momento, né? Porque ela entregou simplesmente uma das melhores entrevistas do canal dele e com um crescimento mais rápido. Ela é poderosa e a gente tem que aceitar. E pelo fogo nos olhos da Anitta, eu acredito que essa era dela vai dar o que falar. Ela tá preparando um material que vai barbarizar, vai chocar muitos conservadores, muitas pessoas tradicionalistas, e tudo depende do ponto de vista, né? Para alguns ela vai estar promovendo, né, a liberdade sexual, ela vai estar empoderando pessoas, mulheres, latinas e tudo mais, mas haters gonna hate. Então segue o baile. Ok, pessoal? Então este foi um assunto que eu queria abordar desde o dia que foi lançado o podcast, que eu observei, né, o burburinho, e eu nunca vou entender, nunca vou concordar com essa rejeição aqui no Brasil para tudo que a Anitta faz. Qualquer coisa que ela faça, tem pessoas prontas para criticar. Eu nunca vou entender, né? Porque é uma pessoa que representa o Brasil incondicionalmente, e isso é muito gratificante, pelo menos para mim. E eu acredito que os fãs dela também estão muito satisfeitos com a representação dela. Ela tá simplesmente arrasando e não vê quem não quer. E agora também gostaria de convidar você a deixar seus comentários aí embaixo pra gente continuar a conversa sobre esse assunto logo mais, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo.